Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou falar sobre a Revolução Russa. Bora pra aula? Antes de começar a nossa aula, eu quero convidar você a ajudar a manter o canal Prof. Annelise por meio da minha campanha lá no site do Apoia-se. Quando você entra lá na campanha, você pode ajudar com qualquer quantia, qualquer valor que for possível para você. Assim, eu consigo manter o canal fazendo vídeos de qualidade e divulgando conhecimento histórico por aí. Bom, hoje nossa aula é de um tema muito importante. É legal que vocês entendam um pouco do contexto do início do século XX, até mesmo antes de assistir a essa aula. Então, é importantíssimo que vocês entendam, por exemplo, sobre o imperialismo, e eu tenho vídeo no canal aqui sobre isso, você pode dar uma olhada lá. É importantíssimo também que vocês entendam sobre o contexto da Grande Guerra ou da Primeira Guerra Mundial, que passa por esse contexto que eu vou falar aqui hoje. Se você quiser aproveitar e também já olhar as playlists do canal, tem playlist de história geral que vai te ajudar a entender um pouco dessa cronologia, mas o fato é que a Revolução Russa foi tão importante para o século XX que ela tem desdobramentos, ela tem consequências, ela tem aí inclusive o surgimento de movimentos inspirados na Revolução Russa ou até mesmo de uma oposição que cresce por conta da Revolução. Então é legal que você entenda todo esse contexto. No vídeo de Revolução Francesa, eu comecei explicando para vocês sobre o conceito de revolução. E por que isso? Para que vocês entendam o que é uma revolução. É importante também que vocês entendam que toda palavra tem uma história por trás e toda palavra tem um uso político, principalmente quando se trata de movimentos revolucionários. Então, a revolução, falando de uma forma bem básica, né, uma revolução é todo e qualquer processo que muda radicalmente a estrutura de uma sociedade. Geralmente, essas revoluções acontecem de forma rápida e acompanhadas de violência. Pensando aí na escrita da história, na historiografia, os historiadores classificam então as revoluções em dois tipos: as revoluções burguesas, como é o caso da Revolução Francesa, e as revoluções proletárias, que é o caso da Revolução Russa, que a gente vai falar aqui hoje. Esse processo de mudança nas estruturas sociais, ele acontece aqui no nosso contexto de Revolução Russa quando a gente tem um enfrentamento de duas classes: as classes que detêm o poder, o controle sobre o Estado, e aquelas classes que se sentem excluídas desse processo. É o caso aqui do processo revolucionário russo. Então, antes de entender como acontece essa revolução, nós precisamos entender o que era a Rússia e como ela se organizava política, social e economicamente no final do século XIX e início do século XX, que é aí a data da revolução. No final do século XIX, o Império Russo era o maior país do mundo em extensão e aquele que tinha a maior população, sendo que 85% da sua população vivia no campo, o que leva a gente a perceber que era uma sociedade essencialmente agrária. Importante entender também que essa população era totalmente heterogênea. Então, dentro do Império Russo, nós tínhamos diversas etnias e crenças. Então, nós vamos ter, por exemplo, os eslavos, os judeus, entre outras etnias, que muitas vezes, até mesmo antes de serem dominadas pelo Império Russo, tinham os seus estados independentes e muitas vezes não se sentiam satisfeitas em estarem dominadas ali sob aquele governo, sob aquele império. Como uma forma de criar uma certa identidade entre essa população tão diversa e criar uma certa homogeneidade cultural, étnica entre essas populações, criou-se então a chamada ideologia do pan-eslavismo. Eu já falei um pouco sobre isso lá no meu vídeo da Primeira Guerra, mas só para a gente relembrar, a ideia de que esses povos eslavos deveriam estar unidos sob o comando de um único poder, de um único território. Obviamente que esse comando, esse poder seria sob o Império Russo, o que colocava esse império automaticamente ali contra o Império Turco-Otomano, por exemplo, e o Império Austro-Húngaro. É legal porque daí a gente começa a lembrar aqui quais são as posições, né, de cada país dentro desse contexto geopolítico antes da Grande Guerra.
guerra. É importante entender que o Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro dominavam regiões onde existiam minorias eslavas, então esse discurso do pan-eslavismo, ele acabava ficando mais forte nesse sentido. Pensando na estrutura política do Império Russo, nós temos aí um império que era considerado pelas potências europeias como um dos países mais atrasados da Europa, muito porque vivia ainda nessa economia feudal e de uma economia basicamente agrária. E além disso, nós tínhamos aí no final do século XIX, mesmo com todas as revoluções iluministas, burguesas que ocorreram na Europa durante esse período, nós temos ainda um governo absolutista, um governo autocrático baseado ainda nas aristocracias civis e militares e que era considerado corrupto e ineficiente. O rei absolutista do Império Russo era conhecido como o czar e concentrava todos os poderes nas suas mãos. Era considerado, inclusive, um representante de Deus na Terra. Assim, todas as ideias iluministas que vieram muito fortes a partir das revoluções liberais, do século XVIII e XIX, elas eram extremamente proibidas em território russo. Então, todas as ideias de liberdade de imprensa, divisão de poderes, greves, associações, todos esses ideais já, de certa forma, implantados depois das revoluções burguesas em alguns países da Europa, eram proibidos em território russo. Além disso, o czar tinha um exército que reprimia e controlava qualquer tipo de manifestação, inclusive as minorias não russas, e ao lado do czar você tinha a Igreja Ortodoxa Russa, que tinha uma boa parte das terras nesse contexto e que cuidava da educação religiosa. Então nós tínhamos aí todo um contexto muito parecido com o antigo regime da Europa, do lado ocidental, vamos dizer assim, lá do século XV e XVI. Então, como eu disse para vocês, a questão econômica da Rússia era basicamente essa: uma sociedade muito ligada a resquícios ainda feudais, em que a propriedade de terra estava concentrada nas mãos de poucas pessoas, a nobreza e o clero, a Igreja Ortodoxa na época. Além disso, a população camponesa vivia numa situação aí semi-servil e muitos ali analfabetos, não tinham contato nenhum com a alfabetização. Para vocês terem uma ideia, só em 1861 Alexandre I vai abolir a servidão e instituir a propriedade capitalista ali no território russo. Nas últimas décadas do século XIX, nós podemos ver as primeiras instalações de indústrias na Rússia, principalmente financiadas pelo capital estrangeiro vindos da Inglaterra e da França. Então percebam esses países que estão ligados economicamente aí à Rússia e que tem aí um certo contexto durante a Primeira Guerra. Obviamente que essas indústrias, elas eram muito atrasadas em tecnologia, em desenvolvimento em relação a outros países já potências industriais no final do século XIX, como a Alemanha e os Estados Unidos, por exemplo, que já tinham se desenvolvido de forma destacada, mas nós temos ali então essa tentativa de modernização de certa forma. As indústrias se concentravam nas cidades de São Petersburgo, de Moscou, e eram basicamente voltadas à indústria têxtil e à indústria metalúrgica. Então são destaques, vamos dizer assim, nesse contexto. É interessante entender que essa mudança econômica trouxe também uma mudança social para a Rússia nesse momento. A pequena burguesia, ainda muito em crescimento, e ainda muito fraca em relação à burguesia francesa, inglesa, enfim, mas essa pequena burguesia começa a perceber que as ideias políticas czaristas, elas não iam de encontro aos interesses econômicos de desenvolvimento industrial naquele contexto. É por isso que a burguesia, nesse momento, ela vai se interessar pelo liberalismo, pelo iluminismo, principalmente pensando que a Rússia podia se igualar a um modelo, por exemplo, como o inglês, de uma monarquia constitucional. Apesar de, inclusive, fundarem um partido na clandestinidade, o Partido Cadete, essa burguesia não teve aí força para dominar a monarquia ou a classe da nobreza. Apesar disso, a classe de trabalhadores, de operários das fábricas, ela começa a aumentar. E nós temos aí um destaque. Por exemplo, do total de trabalhadores das indústrias, 24,5%
estavam concentrados em empresas com mais de 1.000 trabalhadores e 9,5 em empresas com 500 a 1.000 trabalhadores. Então, essa grande concentração aí de mão de obra e de pessoas trabalhando nessas fábricas levou aí à formação de uma consciência de classe desses trabalhadores. A maioria desses trabalhadores das cidades, da indústria, eram pessoas que tinham saído do campo, fugido das más condições, das condições precárias, semi-serviço, que a gente já comentou aqui, mas quando chegavam nas cidades, tinham trabalhos de 12 a 15 horas por dia, trabalhavam em péssimas condições, recebendo baixos salários, e logo a consciência dessa situação começou a aflorar e esses trabalhadores começam a se organizar. Eu tenho aqui uma declaração de um operário russo que eu vou ler para vocês, só para vocês terem uma ideia da condição e da situação desses trabalhadores. Ele diz o seguinte: não nos é possível ser instruídos porque não há escolas e desde a infância devemos trabalhar além das nossas forças por um salário ínfimo. Quando desde os 9 anos somos obrigados a ir para a usina, o que nos espera? Nós nos vendemos ao capitalista por um pedaço de pão preto. Guardas nos agridem a socos e cacetadas para nos habituar à dureza do trabalho. Nós nos alimentamos mal. Nos sufocamos com a poeira e o ar viciado, até dormimos no chão, atormentados pelos vermes. Assim, no início da década de 1870, com essa tomada de consciência dos trabalhadores, esses operários começam a se organizar em passeatas e em greves, mas são obviamente duramente reprimidos pelo exército czarista. Então, aí ao final do século XIX, início do XX, a Rússia passa por um impasse. Ao mesmo tempo que ela está tentando ali se desenvolver e tem indústrias e tem ali uma certa modernização tendendo para o capitalismo, você tem do outro lado o absolutismo, uma espécie de servidão com laços com o feudalismo que atrasam esse movimento. Então nós temos aí contradições que trazem um impasse para essa situação. Mesmo com a repressão desses movimentos operários, nós ainda tivemos a organização desses movimentos em partidos políticos, não só o Partido Cadete, que era o partido da burguesia que eu tinha comentado com vocês, mas agora nós vamos ter aí outras organizações e outros movimentos em formato de partidos. Nós vamos ter ali duas grandes correntes, o chamado populismo e o marxismo. O chamado populismo, ou movimento dos narods, que significa em direção ao povo, pregava aí a adoração do povo russo, simbolizado pela crença de que o camponês era hostil à Rússia oficial, então ele tinha que se organizar contra ela. Isso não significava que o restante da população compartilhava essas mesmas ideias, né? Porque alguns camponeses ainda tinham uma ligação muito forte com a questão religiosa, a pessoa e a ideia do czar. Fora isso, essa questão da fé, né, da população era muito complicado. Então esses grupos pregavam o socialismo agrário, que era apoiado pelos camponeses e na experiência da vida comunitária, além de reivindicarem uma representação democrática e o fim da autocracia. Entre os populistas, desenvolveu-se também uma ala chamada de terrorista ali sob a influência do anarquismo, mais especificamente aqueles anarquistas que seguiam as ideias do Bakunin. Então os anarquistas, eles utilizavam de estratégias como a ação política e atentados contra o czar e autoridades de forma geral. A ação mais importante dos anarquistas foi o assassinato de Alexandre II em 1881. Do outro lado, nós temos o movimento operário que se ligou muito com as ideias socialistas marxistas. Isso muito porque, né, esse grupo encontra aí terreno fértil dentro das obras teóricas de Karl Marx, como Capital, por exemplo, que foi publicado no ano de 1872 em russo. E os grupos marxistas então começam a se formar a partir da década de 1890. Em 1898 foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, que acaba por se dividir num congresso em 1903 em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques ou bolchevistas eram um grupo majoritário, ou seja, a maioria, de tendência radical que defendia a implantação imediata do socialismo por meio de uma revolução. Esses grupos acreditavam na necessidade de um partido forte, cheio de revolucionários que eram profissionais, dedicados para a revolução.
E esse grupo era liderado pelo Vladimir Lenin, certo? Ele vai se tornar mais tarde aí o grande líder da revolução. Já os mencheviques ou menchevistas formavam um grupo minoritário com uma tendência moderada e pregavam a luta pelo amadurecimento capitalista da Rússia por meio de reformas progressivas, como uma estratégia para alcançar o socialismo, de forma que acabavam defendendo uma aliança com a burguesia também. Eles eram liderados por Plekhanov e Martov. Por conta dessa diferença entre bolcheviques e mencheviques, acabam que esses dois grupos se afastam ideologicamente. E é importante que vocês entendam a diferença entre esses dois grupos, até para vocês entenderem os caminhos da revolução.